Boa tarde, seja muito bem-vindo, mais um Ligado no Esporte no ar aqui na tela do SBT Interior. Seja bem-vindo à nossa casa, a semana toda vai estar cheia de informações esportivas para você, viu? E o Santos fez a parte dele e venceu o Red Bull Brasil ontem em um jogo disputado em São José do Rio Preto, no estádio Teixeirão. Olha, o Santos lidera o grupo 4 com muita folga, viu? Depois de mais de um ano, o Santos voltou a São José do Rio Preto para disputar uma partida oficial. A última visita da equipe no estádio Benedito Teixeira foi em dezembro de 2013. E no retorno do Peixe teve muita festa, com direito a fogos na entrada da equipe ao gramado. Festa também para Ricardo Oliveira, que estreava como titular desde que voltou ao Santos. Pelo visto, a animação da torcida ajudou os jogadores, porque o começo da partida do Santos foi avassalador. Com 1 minuto, Geovânio faz jogada pela direita e conta com o desvio de Fabiano Heller para fazer 1-0. Pouco tempo depois, Geovânio e Ricardo Oliveira fazem bela jogada, mas na sobra, David Braz cabeceia para fora. Agora é Lucas Lima, ele dispara de longe e quase marca um bonito gol. Geovânio volta a dar trabalho em outra jogada individual e também leva perigo. Já Chiquinho cobra a falta e exige grande defesa do goleiro Juninho. Mas aí, meu amigo, é preciso manter a intensidade, porque quando menos espera, o adversário marca. Foi assim que aconteceu. Falta cobrada na área santista e Edmilson sobe para empatar o jogo aos 45 minutos, 1-1. Melhor para o Santos que a resposta foi a altura. Thiago Ribeiro cai na área e o juiz assinala o pênalti. Era a chance de Ricardo Oliveira marcar o primeiro gol dele neste campeonato. E ele não decepcionou. Bola forte no canto para colocar o Santos na frente de novo. 2-1. Pena que os jogadores gastaram toda a vontade no primeiro tempo, porque a etapa final caiu de rendimento. Ricardo Oliveira dispara de pé esquerdo para a defesa tranquila do goleiro. No fim do jogo, o Santos ainda perdeu Cicinho e Anderson Moreira no mesmo lance por expulsão, mas nada que pudesse comprometer o resultado positivo do Peixe. Placar final no Teixeirão, Santos 2, Red Bull 1. Enfrentamos um time difícil, que muita posse de bola, gira de um lado para o outro, faz o time correr, tem paciência com a bola, tem jogadores de qualidade. E nosso time soube sofrer, soubemos correr atrás dele sim, aproveitamos as oportunidades e conseguimos os 3 pontos. Feliz pelo gol. Muito feliz, importante marcar e estamos felizes porque conseguimos os 3 pontos. Era muito importante para nós para afrontar e enfrentar esse jogo contra o São Paulo dentro de casa com muita confiança. Mas o mais importante é que a gente usou bem o grupo, conseguimos 3 pontos importantíssimos aí. Essa equipe ainda vai se ajustar, a gente sabe muito bem disso. Isso demanda tempo, demanda jogo, demanda confiança e aos pouquinhos as coisas vão se encaixando de uma maneira ainda melhor. Eu acho que a gente se comportou bem, controlou o jogo, dominou, buscou o ataque, buscou se impor em cima do Santos. Infelizmente a gente cometeu erros demais, né? Contra uma equipe muito qualificada. Depois de tropeçar na última rodada contra o Mojimirim, o Santos venceu neste domingo e ganhou tranquilidade para trabalhar durante a semana. Afinal, na quarta-feira, a equipe enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro. São 2 equipes grandes, 2 equipes que vão buscar o seu melhor. A gente está sempre numa desvantagem quase em todos os jogos e jogar muitas vezes um dia após o adversário. O São Paulo tem um dia a mais de recuperação e acima de tudo é um clássico, um clássico onde a gente vai se enfrentar, vai medir forças e eu acho que a gente pode responder melhor depois do jogo de quarta-feira. Para muita gente o Santos era uma incógnita, né? Mas o Santos está jogando bem, né? O time que era considerado mais fraco entre os grandes está desenvolvendo um bom futebol com as peças que tem e com as poucas peças que foram trazidas ali. E o Peixe, agora eu vou repetir o que o Bruno já disse, lidera muito folgadamente o grupo 4 e tem um confronto duríssimo na quarta-feira. O Peixe recebe o São Paulo na Vila às 10 horas da noite. Agora vamos mudar de jogo, né? Mudar de clássico, ainda pelo Paulistão da Série A1. No primeiro Palmeiras e Corinthians da história do Allianz Parque, a série de estreias frustradas prossegue. Depois de Sport, dessa vez foi o Timão que estragou a festa. Mesmo em início de temporada, os times mostraram fôlego no clássico, mas a organização tática corintiana fez toda a diferença. Apesar de ter poupado vários titulares pensando na Libertadores, o Timão levou mais perigo no ataque, como neste chute de Bruno Henrique na trave. O Verdão respondeu com o Vitor Hugo, que cabeceou firme, mas Cássio salvou o Corinthians.
7 minutos depois, o mesmo Vitor Hugo, pressionado, recuou fraquinho para o goleiro Fernando Praz. Petros se aproveitou e passou para Danilo marcar. 1-0 Corinthians. O lance mais polêmico do segundo tempo aconteceu com a bola parada. Por fazer cera, o goleiro Cássio recebeu o cartão amarelo. Não demorou muito e ele teve uma nova discussão com o juiz. O goleiro jogou uma segunda bola no campo e levou o vermelho. O técnico Tite tirou o Guerreiro para colocar o goleiro Walter do time. A defesa organizada virou um paredão. Na única bola que passou, Lucas chutou forte e Walter fez milagre. O Palmeiras ainda tentou forçar, mas não levou mais perigo ao gol do Timão. O jogo é histórico. Corinthians e Palmeiras voltaram a se enfrentar no estádio Alviverde depois de 39 anos. Mas não foi o resultado que os palmeirenses esperavam. A tristeza acabou espalhada por todos os lados e a alegria concentrada ali naquele cantinho. A pequena torcida corintiana fez a festa na casa dos anfitriões. O técnico Tite elogiou a disposição do time recheado de reservas e destacou que justamente o lance mais importante saiu dos pés de 2 jogadores que vieram do banco. A ação que determinou a vitória foi marcação, pressão alta e um gesto técnico agressivo de marcação do Petros. Merece todos os elogios do Danilo, mas ele ganhou um docinho, né, naquela ali. 2 pontos, né? Para a torcida do Palmeiras não há desespero. O time ainda está sendo montado. Muitas das melhores peças contratadas ainda não estrearam, como é o caso de Cleiton Xavier, que foi contratado no último final de semana, e também é o caso do Arouca, um ótimo jogador que ainda não entrou em campo. Quanto ao Corinthians, é de se alegrar, né? Porque esse é o time reserva do Corinthians. Pouca gente titular jogou e o time se desenvolveu muito bem. E o Danilo, né? Não tem o que falar do cara. Toda vez o cara é decisivo, pode ser clássico contra o Santos, São Paulo, Palmeiras, o cara é decisivo sempre, né? E na quarta-feira o Palmeiras tem outra partida no próprio estádio, a 4ª partida seguida do Verdão. Vê se pode, hein? E o adversário vai ser o Rio Claro. Já o Corinthians deixa o estadual de lado para jogar a partida de volta contra o Once Caldas pela Copa Libertadores. Tem uma vantagem muito grande o Corinthians, viu? E como a gente, infelizmente, se acostumou a ver, o clássico não reservou apenas rivalidade e boas jogadas. Houve mais selvageria. A bandidagem que vai a partidas de futebol brigou mais uma vez. Cenário novo, a velha violência de sempre. O entorno do estádio do Palmeiras virou uma praça de guerra momentos antes do clássico contra o Corinthians. Brigas, quebra-quebra, correria. Para conter o tumulto, a polícia atirou bombas de gás lacrimogêneo. A tropa de choque usou até um veículo blindado para enfrentar os baderneiros. Assustado, esse grupo tentou fechar às pressas a porta de um bar. A confusão aconteceu aqui na rua Turiaçu, em frente à principal entrada do estádio do Palmeiras. O confronto entre palmeirenses e policiais acabou atingindo quem não tinha nada a ver com isso. Torcedores comuns que só queriam ver o jogo e pessoas que estavam trabalhando. No tumulto, este cinegrafista acabou ferido. Uma mulher foi retirada do meio da confusão. Que isso, gente? Na chegada ao estádio, mesmo escoltados pela polícia, os corintianos atiraram pedras nos palmeirenses que paravam os carros em um estacionamento. Começou a xingar e correram para subir o muro lá. Os palmeirenses começaram a tacar pedra para eles não subir. No meio da discussão entre policiais e corintianos, um PM agrediu um torcedor com cacetete. Um homem ficou ferido e precisou ser carregado pelos colegas. Este carro da Rádio Jovem Pan também foi danificado. O saldo da tarde de selvageria teve apenas 5 detidos. Encaminhados ao Juizado Especial Criminal, que fica dentro do estádio, todos foram liberados horas depois. No chão, centenas de cápsulas de balas de borracha disparadas pela polícia. Um cenário que não lembra nem um pouco um evento esportivo. Olha, isso não é um problema do futebol, não adianta a gente culpar o futebol. O esporte não tem nada a ver com isso aí, né? Isso é o problema de um pobre país pobre, né? Que não tem educação, não tem leis que punem, aí acontece o que a gente vê toda a partida. A próxima partida
se prepare que vai acontecer isso novamente, infelizmente, né? Ainda entre os grandes que disputam a Série A1, o São Paulo venceu o 15 de Piracicaba por 2-0. Quanto ao nosso representante regional, o Perapolense empatou em casa em 0-0 contra o Ituano, o atual campeão paulista, que não está tão bem assim esse ano, né? Com isso, o CAP está em terceiro no grupo 4 com 2 pontos. Na quarta-feira, o time enfrenta o São Bernardo também no Tenente Carriço. Outro país que se destaca negativamente quando o assunto é briga de torcidas é o Egito. Nesse final de semana, mais de 20 pessoas morreram. Vamos ver essas infelizes imagens, né? Olha, a briga entre os torcedores do Zamalek e a polícia egípcia, segundo testemunhas, olha só, a gente vê, é a briga do Zamalek, né? Segundo testemunhas, a confusão começou depois que os policiais soltaram bombas de gás e balas de chumbo contra os torcedores que tentavam entrar à força no estádio. O governo egípcio ainda não confirmou, mas especula-se que as mortes não são essas aí de 22 não, viu? Passam de 30. E esse, infelizmente, não é o primeiro grave episódio envolvendo torcidas no país. Há 3 anos, 74 torcedores, isso mesmo, 74 torcedores morreram na cidade de Port Said. E a gente vê, né, o Egito é um país subdesenvolvido igual a gente, né? Vê que é um problema de país mesmo, não é problema do esporte. Na Inglaterra não acontece isso mais, né? Na Itália não acontece isso mais. Infelizmente temos que repensar muitas coisas por aqui. E depois do intervalo, o campeão olímpico Arthur Zanetti visitou o Rio Preto e mostrou um pouco do que sabe para a garotada. A gente já volta.